Pode começar, professor. Pode? Ok. Bom, pessoal, bom dia para todo mundo, bom dia para aqueles que eu não falei. E hoje a gente, para não cansar tanto do esôfago, hoje a gente vai discutir uns casos assim aleatórios e na semana que vem eu faço a última apresentação de doenças do esôfago. Esse primeiro caso aqui é um caso, só lembrando, quer dizer, depois de 2 anos vendo tanta coisa, eu acho que a gente entra numa fase mais de lembrar do que de ver coisas novas, né? Sempre procurar alguma coisa nova para tentar mostrar, mas nós vamos recordar, porque eu acho que aprendizado, especialmente para os residentes que participam, aprendizado é repetição, né? Então a gente vê, pois é, não lembrava bem, aí vai lá, revê, e é assim que a gente fixa os conceitos. Esse caso aqui foi um paciente que apresentou essas opacidades na base do pulmão direito, né? A gente vê algumas opacidades alongadas, né? Umas opacidades mal definidas, né? Nessa base, a gente vê aqui a mesma coisa, mas chama atenção aqui na aorta, que parece que tem um prolongamento aqui, como se fosse uma formação assim alongada a partir da aorta. Aqui nessas imagens aparece também uma imagem atípica, como se tivesse uma imagem ovalar aqui sobrando, e a gente vê que ela continua lá embaixo, né? E essa imagem se enche de contraste, né? Então, parece que é uma imagem vascular, e aqui dá a impressão que tem relação com a aorta, mas não dá para jurar que isso seja de aorta. E aí a gente vê a importância das reconstruções. Isso, na verdade, é um sequestro pulmonar, isso aqui é um vaso anômalo saindo da aorta. Só que nesse plano axial, em nenhuma das imagens, a gente conseguiu mostrar o prolongamento completo. Por quê? Isso é uma coisa muito importante, porque na maioria das vezes, esses vasos anômalos que saem da aorta para formar o sequestro, eles não saem completamente fazendo ângulos de 90 graus. Eles saem inclinados para cima ou para baixo, e é difícil no corte axial você mostrar em toda a extensão. E aí a importância dessas reconstruções. Aqui não há nenhuma dúvida, né, que a gente tem um vaso anômalo saindo da aorta. Isso, então, caracteriza o sequestro pulmonar. Esse outro caso aqui também é um achado interessante, e para quem faz tomografia, para quem acompanha a realização do exame, a técnica do exame, eu acho que é um conhecimento necessário e que não é muito discutido. Vejam bem esse caso. Isso aqui é uma mulher de 25 anos, fez uma tomografia de tórax por dor torácica, tá? A contrastação, o contraste não foi o suficiente, a contrastação não ficou boa e o exame foi repetido. E aí a gente tem essa imagem aqui, muito estranha, né? Como se tivesse a imagem semelhante a um brônquio, né? Tem parede, né? Tem ar no interior e tem contraste aqui embaixo. E aí fica difícil de entender, né? Quer dizer, quem é que está no lugar errado? O contraste não tinha que ter ar e, se fosse o brônquio, não tinha que ter contraste. E a gente vê que essa imagem se repete, inclusive faz 2 níveis, né? Um nível mais inferior aqui e também tem um nível mais superior, que a gente vê muito bem aqui. O que será isso? Isso foi uma embolia aérea na injeção do contraste. Então, quando o contraste foi injetado, entrou ar também. Isso aqui, na verdade, é um vaso, né? Peraí. É um vaso, tá? Que tem o contraste, mas tem sangue também, né? O sangue ali fazendo esse nível, e aqui o ar, né? Essa coleção de ar aí
que foi injetada. E vejam aqui nessa tomografia, a gente jura que isso aqui é um brônquio, né? Jura que isso é um brônquio bifurcando. Não, isso aqui é um vaso, a gente vê contraste na porção inferior e o ar no interior. E aí forma esse aspecto que se chama aspecto de duplo brônquio. Está vendo? A gente vê o brônquio e a gente sabe que corre em paralelo com o brônquio o vaso, né? Então, desculpem, a gente está vendo aqui o brônquio vindo lá de baixo, normal, e aqui como se fosse um segundo brônquio, que na verdade é o ar. Esse ar que está em rede venosa, esse tipo de quantidade, na maioria das vezes, não cria nenhum problema. Isso foi tratado de forma conservadora, não teve nenhuma complicação. Então, aqui para a gente ver o sinal do duplo brônquio. Isso eu não lembro de ter comentado em nenhum momento, né? O brônquio e o vaso cheio de ar. O contraste foi reinjetado e o exame foi feito normalmente. Aqui uma terceira armadilha que eu acho interessante comentar, vocês já estão cansados de ver vasos com trombo no interior, né? Com TEP, isso é uma coisa comum do dia a dia, né? E a gente acabou vendo muito também com Covid, né? Mas aqui uma situação um pouquinho diferente. Isso aqui era uma mulher de 69 anos que tinha bronquiectasias crônicas. Eram secundárias a uma infecção na infância, então ela tinha bronquiectasia há muito tempo, e em grande quantidade, bronquiectasia extensa, né? E aí ela chegou com um quadro sugestivo de embolia pulmonar. Tinha suspeita clínica de embolia pulmonar. E aí fez a tomografia. Fez a tomografia e a tomografia mostrou isso aqui. Falhas de enchimento no interior de vários vasos. Olha, não dá. Quer dizer, a gente encontrando isso aí, as coisas praticamente fecham, né? Ela está com suspeita de embolia, fez o exame contrastado, tinha falha de enchimento nos vasos, compatível com êmbolo. Em princípio, ninguém discute o final do diagnóstico, né? Ninguém discute esse diagnóstico. Mas vamos ver o quê? Na verdade, essas falhas de enchimento não eram trombos, e sim eram artérias brônquicas dilatadas e tortuosas fazendo anastomose com artérias pulmonares. Então, vejam que nessa fase aqui, com esse contraste, aquilo opacificou, né? Opacificou em todos aqueles lugares. Então, o que aconteceu? Foi um falso positivo para TEP. Quer dizer, 2 anos depois da gente começar a nossa sessão, a gente já começa a ver umas coisas completamente diferentes e inesperadas, mas que a gente tem que saber que existe, né? Então, tinham anastomoses, olha aqui a proliferação, a hipertrofia dessas artérias brônquicas por conta das bronquiectasias crônicas, né? E elas começaram a fazer anastomose com artérias pulmonares. Então, aqui a gente vê isso aqui muito bem. Olha aqui a hipertrofia dessas artérias brônquicas. E a gente vê que em vários locais elas chegam até a parede do brônquio, né? E aí fazendo essas anastomoses. Aqui o aspecto das bronquiectasias, só para vocês verem. Isso aí parece uma bobagem, né? Mas não é, porque isso tem uma importância prática muito grande, porque esse paciente com TEP, ele, em princípio, seria anticoagulado, né? Mas nesse caso aqui, tá, a anticoagulação é contraindicada, porque vai potencializar o sangramento nas bronquiectasias, tá? Então, uma coisa um pouco diferente, mas que eu quis apresentar a vocês. Esse outro caso aqui foi um caso interessante que eu recebi dessas doutoras, doutora Carolina e doutora Ângela, do INCA,
Era um homem de 68 anos com dispneia há 1 ano. A tomografia, a radiografia de tórax mostra umas opacidades no pulmão direito, uma diminuição de transparência aqui, meio mal definida, né? Mas a tomografia mostra que aquilo era uma consolidação. Era uma consolidação, inclusive, com broncograma aéreo. Esse exame foi de 27/2, foi de fevereiro de 2020. Tá? Então, está aqui o exame. E a gente já chama um pouco a atenção, tá vendo? Foco de consolidação do outro lado, com broncograma, essa consolidação, e já chama um pouco a atenção que esses brônquios parecem dilatados. Tá? Parecem um pouco dilatados. 1 ano depois, tá? Ele tem esse novo exame, né? Onde a gente vê a persistência das consolidações, você vê que são consolidações crônicas, e não há dúvidas aqui que a gente tem brônquios dilatados. E isso eu já mostrei para vocês em aulas anteriores e já chamei a atenção do que isso quer dizer. Tá? Espero que vocês lembrem, se não lembrarem, nós vamos recordar adiante. E aí eu recebi o caso com essa mensagem, que eu acho interessante mostrar, porque eu acho que quando a gente mostra isso, quando eu recebo isso, eu fico muito feliz de ver que a sessão está servindo para alguma coisa e que alguns desses conceitos estão sendo usados na prática para beneficiar pacientes ou para facilitar o diagnóstico de colegas, tanto radiologistas como pneumologistas. E aí ela me mandou essa mensagem. Olá, doutora Edson, aqui é a Carolina, sou aluna de mestrado. Vimos um caso essa semana no INCA e lembramos da aula. Minha staff, Ângela, nos chamou para mostrar uma tomografia de tórax com consolidações e bronquiectasias e disse que com suas aulas no YouTube não poderíamos mais não suspeitar de linfoma. Suas aulas contribuem muito para a nossa formação, o diagnóstico era linfoma MALT. Tá? Opa, peraí. Perdão, gente, apertei o botão errado. Coisa. E aí, né, ela fez uma biópsia pulmonar, confirmou o diagnóstico de linfoma, começou o tratamento, né, e aqui, durante o tratamento, a gente vê já uma redução daquela consolidação, mas a persistência daquelas dilatações brônquicas de permeio. E aqui, quase 6 meses depois, as consolidações praticamente evoluíram bastante, mas sobraram aquelas dilatações de permeio. Tá? E aí, lembrando a vocês desse mesmo assunto, esse aqui é um caso que eu já mostrei, era uma mulher de 74 anos, com HIV positivo, tinha tosse seca 3 meses, perda ponderal, febre, e tinha essas consolidações no pulmão, tá? Inclusive com derrame pleural, né? E aqui a gente vê já broncograma de permeio. Tá? Isso era também um linfoma pulmonar. Olhem a dilatação dos brônquios. Esse foi um sinal que a gente descreveu como praticamente característico de linfoma. E depois disso, eu nunca vi nenhuma situação onde esse sinal aparecesse e não fosse linfoma. E eu chamo a atenção porque muitas vezes o médico menos experiente ou menos avisado encontra o paciente com uma consolidação desse tipo e broncograma e fecha o diagnóstico. Não, isso é pneumonia. Né? Lembrar que consolidação, pneumonia é uma das causas de consolidação, né? Mas a gente tem inúmeras outras e esse tem que ser um diagnóstico clínico, laboratorial e radiológico. Né? Você não faz o diagnóstico de pneumonia só pelo exame radiológico. Nem tomografia, nem raio-x, nem ressonância, não existe isso. Tá? Então, tem outras causas, coisa. E aqui foi interessante, quando a gente descreveu esse sinal, a gente acabou observando isso e uma coisa que chamou muita atenção, isso foi descrito em 2 trabalhos, pelo menos nossos, na literatura, e eu chamo a atenção para o seguinte, desde que a gente descreveu isso, nunca eu vi um caso
de brônquios dilatados no meio de consolidações e que não fossem linfoma. É óbvio que, eventualmente, o paciente pode ter bronquiectasias, né, e fazer infecção em torno de bronquiectasias, mas nunca isso vai ser um processo localizado. Você vai ter bronquiectasias em outros locais, né? Então, é um sinal que eu dou um valor muito grande, né? Aqui, de novo, só para vocês verem a diferença. Aqui uma consolidação inespecífica. O brônquio de calibre normal, né? Então, aqui eu só posso dizer que tem broncograma. Mas aqui não. Eu vejo uma consolidação com brônquios muito dilatados. E aí eu tenho que chamar atenção para o clínico, para o pneumologista, pesquisar a possibilidade de linfoma, né? Esse aqui foi o material da nossa primeira publicação sobre isso, né, mostrando o selo diagnóstico. Esse paciente acabou fazendo uma ressecção, né, e a gente vê ali, ó, o brônquio dilatado e as células do linfoma envolvendo aquele brônquio. E aqui no maior aumento, o diagnóstico do linfoma. Esse outro caso aqui, a mesma coisa, também mandado por colega, o doutor Elvésio Grandinetti, que já mandou alguns casos interessantíssimos lá de Belo Horizonte, e esse aqui ele chamou atenção para isso, né? Esse paciente aqui tinha essas condensações, consolidações não homogêneas nas bases pulmonares, aqui com aspecto de vidro fosco em torno, e aqui a gente vê aquele aspecto reticulado que eu chamo atenção, tá? Então, você tem essas opacidades subpleurais, né, com reticulação de permeio. E aí ele me mandou esse e-mail aqui. E é um profissional experiente, 29 anos como radiologista, né? E ele chamou atenção, faltando para terminar o plantão, peguei uma tomografia, numa avaliação superficial, uma opacidade em vidro fosco, consolidação, resolvi janelar um pouco e me deparei com vidro fosco e reticulado no centro da consolidação. Pensei, reticulado com sinal do halo invertido é igual a TEP, como diz o Marchiori. Aprenda a dar o diagnóstico de TEP sem contraste. Dei o laudo e deixei a orientação para anjo ser feita, né? Ele me disse que estavam sem diagnóstico, resolvi acompanhar o exame, como previsto, foi positivo para TEP. Estou contando que ganhei meu dia, te devo isso, né? Então, mais uma vez, o uso disso. Olha aqui as reconstruções mostrando o aspecto do halo com reticulação e depois do contraste, olha ali os trombos no interior do vaso. Então, eu reputo esse sinal como muito, muito, muito importante, porque é um diagnóstico fundamental de ser feito, né? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, não há uma clínica específica que leve para o diagnóstico de TEP, e esse achado faz sugerir fortemente, e, no mínimo, leva a fazer uma anjo, e a anjo confirma o diagnóstico, como foi o caso do Dr. Elvésio, né? Aqui um outro caso, esse caso um caso recente, né, que foi mandado por uma residente do Fundão, a doutora Júlia Toledo Mendes, né? Não mandou o sexo, mas era um paciente de 64 anos, dispneia 1 semana, aos mínimos esforços, e essa paciente tinha um diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão feito por biópsia em fevereiro, tá? Iniciou na emergência em outubro, internou em outubro, 1 semana após sessão de rádio, papapá. Então, aqui é o exame antes do tratamento. Ela tinha essa massa enorme, isto patologicamente era um adenocarcinoma, um pouco de vidro fosco em torno, né? Mas chamando atenção o aspecto da massa. Isso foi antes do tratamento. Isso aqui foi imediatamente após o final das sessões de radioterapia e de quimioterapia. Então, a gente vê que houve uma resposta importante do tumor, né? O tumor regrediu bastante, mas apareceu um vidro fosco difuso predominando no pulmão
direito. Isso é sempre um problema diagnóstico, né? Isso é uma reação a drogas, isso é pós-radioterapia, isso é uma infecção secundária. Então, isso aqui sem clínica fica muito, muito, muito difícil e amplo o diagnóstico diferencial. Aqui, essa tomografia em 7/10, aqui em 3/11, um mês depois das sessões, né? Aquele vidro fosco evoluiu bastante, né? Mas apareceram essas opacidades e aqui esboçando um halo invertido, né? Esboçando um sinal do halo invertido. Então, quando a gente encontra isso, a primeira possibilidade num paciente pós-radioterapia é que isso seja pneumonia em organização, né? Então, o diagnóstico que o radiologista tem que sugerir ao clínico, ao oncologista, nessa situação, especialmente se o paciente não está com clínica de uma infecção pulmonar aguda, é resposta à radioterapia com pneumonia em organização. E olha aqui como é que ficou interessante esse halo aqui, né? Então, você tem esse aspecto e a gente fica muito seguro para sugerir que isso seja pneumonia em organização, né? Esse outro caso aqui é um aspecto que eu acho que merece realce, eu não sei se eu já falei nisso, mas vamos lembrar, porque é uma situação muito interessante. Isso aqui é um homem de 52 anos que tinha tosse seca e dispneia há 3 anos. Tinha uma dor tóraco-lombar há 15 anos, né? E tinha essa radiografia de tórax. Chama atenção que a gente tem umas opacidades nos terços superiores dos pulmões, né? Com aspecto de redução volumétrica. Os hilos estão repuxados superiormente, tem espessamento pleural e tem cavidades. Vejam aqui esse aspecto de cavidades de permeio. Se alguém me mostra essa tomografia, as minhas 3 primeiras hipóteses seriam tuberculose. Lesões crônicas de tuberculose com muita fibrose e retração. Aqui a traqueia também, ó, distorcida, repuxada para o lado direito. A outra coisa que a gente já viu aqui é a aspergilose. Aspergilose crônica podendo fazer esse tipo de aspecto. A tomografia mostra, no interior dessas cavidades, esse conteúdo sólido, tá? Que certamente corresponde a aspergilos. Então, eu ficaria na dúvida se isso é uma tuberculose com cavidades colonizadas pelo aspergilos ou se isso é uma aspergilose crônica também com bolas fúngicas de aspergilos de permeio, tá? Na verdade, não era nenhuma coisa nem outra, tá? Na verdade, isso era um caso de espondilite anquilosante. E na espondilite anquilosante, eu vou discutir com vocês, tá? Pode acontecer essas lesões fibróticas nos campos superiores sem relação com infecção, relacionada à própria espondilite anquilosante. E como qualquer lesão que escava, pode desenvolver aspergilos. Não há dúvida que isso aqui seja bolas fúngicas de aspergilos. Mas, nesse caso, complicando espondilite anquilosante. Aqui a gente tem a coluna do paciente mostrando calcificações ligamentares, né, que eu vou discutir adiante. E aí, existem várias hipóteses para o encontro dessas lesões, mas o conhecimento principal, a meu ver, é que alguns estudos anatomopatológicos, alguns estudos de necrópsia de pacientes com essas lesões de espondilite anquilosante não mostraram nenhuma evidência de infecção, de granuloma, de sequelas de infecção, tá? Então, tem vários mecanismos que a literatura sugere como causal disso.
os pulmões podem ser diretamente afetados pelo mesmo mecanismo das articulações, uma falha mecânica pela rigidez da parede torácica, uma predisposição à infecção, mas que vai contra esses achados de necrópsia, questões de hipoventilação, com dificuldade de limpeza brônquica, etc. E tal. Tudo que tem muita teoria não tem nenhuma certeza, né? Então, eu prefiro ignorar isso aqui, estou mostrando porque acho que desperta a curiosidade de quem ouve isso pela primeira vez, mas eu prefiro esquecer isso aqui e lembrar que, na prática, necrópsias mostraram ausência de causa infecciosa para justificar. Aqui um outro caso, vejam, bastante semelhante, só que essas lesões predominando à direita, também com uma bolinha fúngica, né, que está aqui bem visto, e era espondilite anquilosante. Esse caso aqui a gente publicou, e esse aqui foi um estudo muito interessante feito pelo doutor Arthur Soares Souza Júnior, lá de São José do Rio Preto, né, que ele estudou 17 pacientes com espondilite anquilosante, né, e é um estudo muito interessante, esse estudo já tem quase 20 anos, mas continua extremamente atual. Se alguém quiser ler sobre isso, procura essa referência, porque é um estudo que até hoje é de referência. E aí a gente vê aqui outro caso, a mesma coisa, né? Lesões muito sugestivas de processo infeccioso crônico, mas era espondilite. Lembrar vocês que a espondilite, o comprometimento básico da espondilite é articular, né? Então, uma lesão muito frequente em pacientes com espondilite é o comprometimento das sacroiliacas, né? Então, a gente pode ter uma sacroileite, em geral bilateral, e essa lesão pode se agravar, se expandir, a ponto de fundir as articulações, que é o que a gente chama de anquilose. Veja, aqui a gente não vê a articulação. Ela se fundiu, ela anquilosou, e esse é um achado comum em pacientes com espondilite. E outra coisa que é clássica, e a gente já pode ver na própria radiografia de tórax, é a calcificação desses ligamentos paravertebrais, né, fazendo uma coisa que a gente chama de coluna em bambu. Essa coluna fica extremamente rígida porque perde o movimento por conta dessas fusões de ligamentos, tá? Então fica uma coluna rígida que é chamada coluna em bambu. Pessoal mais jovem que não frequenta a selva, para quem não conhece, isso aqui é o chamado bambu, tá? E o aspecto das vértebras adquire essa morfologia. Vejam esse aqui praticamente completamente fundido, né? Então, essa coluna aqui tem uma rigidez muito grande. E esse aqui uma reconstrução muito interessante, feita também pelo Dr. Arthur, mostrando, por conta da rigidez da parede, como é que a mobilidade da caixa torácica fica limitada, né? Então, uma redução muito grande da expansibilidade da caixa torácica por conta disso. Esse aqui é um outro estudo feito por ele, né, mostrando a mobilidade da parede torácica e do diafragma em pacientes normais. Então, aqui um paciente de 25 anos, olha a diferença de elasticidade para aqui um paciente de 75 anos. Então, é normal, com o passar do tempo, que essa mobilidade diminua, mas na espondilite anquilosante, isso é visto mais precocemente, tá? E é uma das explicações que é dado para essas lesões pulmonares, que é o que está interessando a gente na prática. Aqui um outro caso, uma imagem que eu achei interessante mostrar, não vou nem discutir nada de clínica nesse caso, mas a imagem, né, é uma tomografia de um menino de 10 anos com dispneia, né? A gente está vendo aqui 3 reconstruções, né, coronal, sagital e axial, e
Em todas elas, a gente vê um aspecto de uma lesão cística, né? Parece uma formação cística no mediastino, né? Ocupando toda essa extensão. Olha a importância da gente não se ater a uma imagem só, né? Eu vendo isso aqui, só com isso aqui, eu pensaria numa grande formação cística no mediastino. E aí tem vários diagnósticos de lesão cística. Vejam que esse paciente tem também ascite. Olha, o fígado aqui empurrado medialmente, né, por líquido de ascite no abdômen. Era um menino de 10 anos que tinha dispneia, né, e, na verdade, isso não era um cisto. Isso era um volumoso derrame pericárdico. Está vendo? Aqui o coração, né, restrito ali, o coração limitado ali na sua expansibilidade, e tudo isso aqui líquido pericárdico, né? Aqui a gente vê nessas reconstruções, né, a quantidade de líquido e o coração. Infelizmente, esse caso foi apresentado num site de imagem, mas não falaram nada da clínica, então eu não sei se ele tinha realmente um derrame hipertensivo, se ele tinha clínica de pericardite constritiva, se ele tinha alguma coisa assim. E eu falo que eu não sei, porque às vezes a elasticidade desse saco pericárdico é muito grande. Então, mesmo com uma quantidade maior de líquido, ele ainda permite a mobilidade normal do coração. Às vezes, quantidades menores de líquido são suficientes para fazer essa complicação. E aí, dentro dessa linha, um caso também parecido por imagem, que eu acho que casa com o anterior. Uma mulher de 67 anos, dispneia, e que tinha um hemitórax opaco, vocês já estudaram isso, com aumento do volume, ou seja, empurrando o mediastino para o lado contrário da lesão, né? Então, a gente já estudou que hemitórax opaco com aumento de volume, a gente tem duas coisas básicas para pensar. Ou isso é derrame pleural, né? Ou isso é uma volumosa massa que está ocupando espaço. Que é incomum a gente ver em adulto massas desse tamanho, embora existam, mas em criança isso é mais pensado, é mais frequente. E, na verdade, quando fez a tomografia, a gente viu que era o mais comum mesmo, um volumoso derrame pleural, né, que colabava praticamente o pulmão ali de permeio, mas olha a importância do derrame da tomografia, né? Esse paciente podia ter tido essa suspeição diagnóstica associada com clínica, ser só drenado e não ter a suspeita etiológica do derrame. Quando foi feita a tomografia, a gente vê múltiplas nodulações, né? Múltiplas nodulações junto à superfície pleural, né? E isso a gente está vendo bem aqui, está vendo bem em vários locais, e isso me faz pensar, me faz sugerir que seja uma lesão maligna como causa, né? A gente podia discutir um mesotelioma, podia discutir metástases pleurais, né? Algumas coisas que não dão para ter certeza de uma coisa ou de outra. Primeiro, para o mesotelioma, é incomum essa descontinuidade da lesão, né? No mesotelioma é mais comum a continuidade. Em contrapartida, em relação a metástases, é mais comum que elas sejam bilaterais, né? Então, não dá para ter certeza, né? Isso, na verdade, o diagnóstico final foi de metástases pleurais. Mas a ajuda da tomografia levando para uma causa maligna por conta dessas formações nodulares adjacentes à pleura. Aqui uma outra coisa que eu acho que a gente nunca discutiu, é uma alteração um pouco sutil, mas que tem que ser pensada nesse contexto clínico, é isso aqui. Isso aqui era um homem de 65 anos,
com história de cirrose hepática de início, cirrose hepática e início recente de dispneia e cianose. Por conta disso, ele fez a tomografia. Tá? Tomografia olhada inicialmente, com menos cuidado, parece normal. Né? Parece normal. Quando a gente olha com mais detalhe, com mais coisa, chama atenção a quantidade de vasos que a gente está vendo aqui nessa periferia. Né? Tem um reticulado aqui estranho que é composto por vasos. Não é normal, vejam aqui o normal, a gente vê tanto vaso na periferia. Tá? Esse paciente, como eu disse antes, tinha cirrose. Né? Tinha um fígado todo irregular, né? Um fígado cirrótico, tinha um baço um pouco aumentado de volume e tinha, inclusive, veias dilatadas, veias varicosas nessa região. E aqui a gente vê melhor aquele detalhe. Né? A gente tem múltiplos vasos subpleurais dilatados e que não afilam, mas evidente no lobo inferior. Fígado cirrótico e o baço aumentado. Esse conjunto de informações, cirrose hepática, com essa dilatação dos vasos e comprometimento respiratório, inclusive com cianose, a gente tem que pensar em síndrome hepatopulmonar. Tá? Esse é um diagnóstico que o radiologista tem que sugerir quando ele junta esse conjunto de imagens, tá, de cirrose hepática e esses vasos dilatados. O que é a síndrome hepatopulmonar? É uma tríade de doença hepática, dilatações vasculares pulmonares, e isso leva a alterações de troca gasosa com consequente hipoxemia. Então, essa síndrome ocorre por defeitos na oxigenação causados por vasodilatação pulmonar por conta de doença hepática crônica, hipertensão portal ou formação de shunts congênitos portosistêmicos. E ocorre em 15 a 20% dos pacientes com cirrose hepática. Né? Clinicamente, esses pacientes têm dispneia progressiva, cianose, baqueteamento digital. Tá? Paciente com cirrose apresentando esse quadro. Né? E é discutido que o mecanismo básico seria produção de substâncias vasoativas, especialmente óxido nitroso, levando à vasodilatação. Importante saber que é uma condição muito grave. Né? A presença da síndrome é um fator de pior prognóstico e o tratamento acaba sendo transplante. Tá? Então, aqui de novo, um outro caso para vocês acostumarem com a imagem. Tomar cuidado para não confundir isso com uma reticulação, por exemplo, por o início de fibrose pulmonar. Né? Isso aqui, na verdade, a gente tem que avaliar muito bem, com cortes de muito boa qualidade, para definir que são vasos. Né? Mas compara um lado com o outro que a gente vê essa alteração. Num paciente com cirrose, tem que pensar nisso. Eventualmente, a gente tem um padrão diferente, não só daqueles vasos que não se afilam, como também com essa imagem de nódulos, que, na verdade, são formações de fístulas. Né? Então, isso aqui é um outro padrão. E o diagnóstico diferencial aqui é fístula arteriovenosa de outra natureza. Mas um paciente cirrótico, né, com esplenomegalia, olha a quantidade de varizes que ele tem na região periesofagiana, tá? E com esse padrão. Tá? Aqui um caso da USP, que a doutora Flávia Francisco cedeu, é um homem de 57 anos, dispneia progressiva, hepatopatia crônica, a tomografia, a gente olhando inicialmente, isso aí deve ser o início de fibrose, deve ter algum grau de fibrose no parênquima, né? E é o diagnóstico diferencial, mas quando a gente vê outros cortes, vê, na verdade, que são vasos dilatados. Né? Tem muito vaso dilatado nessa periferia.
Tá? E aí foi feito um exame de contraste do abdômen, por outro motivo, e olha que bonito que ficou isso, que interessante que ficou, a comprovação que isso eram vasos. Além de um fígado cirrótico, além dele ter ascite, né, ele tinha esse padrão. Olha os vasos anormais, né, anormalmente dilatados nessas bases. Aqui outro caso, só para reforçar, às vezes a imagem é bem mais grosseira, como esse aqui, né? Os vasos anormais na periferia. Olha esse enovelado, a tortuosidade desses vasos, olha o calibre desse vaso aqui, né? Já fazendo suspeitar disso. Aqui a mesma coisa, tá vendo? Olha o vaso lá, completamente dilatado na periferia, tortuoso, né? Essas anormalidades, coisas. E só para vocês saberem, para o radiologista principalmente saber, né? Na síndrome hepatopulmonar, a gente encontra dois tipos diferentes de alteração nos vasos. Tem um tipo, que é o tipo 1, que é aquele primeiro que eu mostrei, dilatações vasculares distais, né? Vasos levemente dilatados que não afilam. Essa é a forma mais comum, aquela primeira. Mas tem a segunda forma, que é essa presença de nodulações, de formações individualizadas com dilatações nodulares, sugerindo fístulas arteriovenosas. Então, aqui só para recordar, né, o padrão dos vasos que não afilam, né, e que fazem essas irregularidades vasculares, tocando a superfície pleural, e aqui o outro tipo, né, que são aqueles nódulos sugerindo fístulas arteriovenosas. Então, esse é a síndrome hepatopulmonar, que a gente passou 2 anos, não tinha comentado em nenhum momento, e eu estou, então, apresentando a vocês. Aqui um outro caso, recordando o aspecto que a gente já viu, né? Isso aqui, mas um caso diferente, isso aqui é uma mulher de 40 anos, com história de 2 episódios de síncope e perda de consciência. Um deles dançando e outro durante o ato sexual, né? Então, síncope, né? E ela tinha, nos exames, uma massa intracardíaca. Aqui é pena que esse corte foi todo de abdômen, mas já chama atenção que tem uma imagem de menor densidade dentro do coração e um pequeno derrame pericárdico. Mas chama muito atenção, tem essa massa na pelve, uma massa heterogênea, né, que correspondia a um útero cheio de miomas. Então, ela tinha um útero miomatoso. E olha que interessante, eu já tinha discutido isso com vocês, esse é um caso de leiomiomatose intravenosa. Desses leiomiomas, né, o tumor subiu pela cava, né, e foi lá mergulhar, entrou pelo átrio e foi até o ventrículo. Tá? Então, isso aqui é a extensão de um leiomioma uterino chegando ao coração. Olha aqui nessa imagem, a gente vê o tumor, a cava dilatada, né, com o tumor no interior. Na ressonância, a gente vê muito bem, olha aqui, o tumor subindo pela cava, entrando pelo átrio direito, passando pela válvula e mergulhando para o ventrículo. Tá? Então, aqui, ele muito bem visto dentro do ventrículo, além do derrame pericárdico. Tá? Então, isso é uma... De novo, apertei o botão errado. Gente, perdoe, mas é da idade. Sim, é bom que vocês recordam tudo que a gente já viu, tá vendo? Então, a gente vendo ali e vendo isso acontecer na ressonância. E olha que interessante, isso aqui era o tumor. Tá? O tumor era, na verdade, parecia uma cobra, né? uma extensão muito grande que subia pela cava, e aqui a cabeça dele, que estava dentro do ventrículo. E o diagnóstico histopatológico
de células musculares lisas, com aspecto benigno, era um tumor benigno fazendo isso. E eu já tinha mostrado para vocês esse caso aqui, que é um caso muito semelhante. Uma mulher de 55 anos, com história de hipertensão, múltiplas cesáreas, fez a tomografia de tórax e apareceu essa imagem estrúxula dentro do ventrículo. Tá? A massa intraventricular. Agora, nessa reconstrução aqui, já chama atenção o seguinte, a gente está vendo a massa, mas parece que ela se estende para a cava inferior. Tá? Então, isso já chama atenção para uma lesão semelhante àquela que eu mostrei anteriormente. E olha que bonito, era também uma leiomiomatose intravenosa, benigna, né? O útero com leiomiomas, o tumor subindo pela cava, igual uma cobra, né? Igual uma cobra, e a cabeça dele lá dentro do coração. Então, coisa. E aqui na ressonância, né, a gente vendo a massa pélvica, o útero e os leiomiomas, e aqui a falha dentro da cava, que é o tumor subindo. E a peça, a mesma coisa. Está vendo? Foi cortado, né? E a gente vê a cabeça da massa, que é que estava intracardíaca. Então, um aspecto curioso de uma lesão benigna, mas com comportamento extremamente fora do habitual. Aqui, para lembrar para vocês, eu já mostrei isso, mas mostrar uma radiografia de tórax recordando esse aspecto. Vejam que coisa curiosa, né? Se o paciente tem essa radiografia de tórax, tem essa bola densa aqui, né, na região central, e é uma bola que parece circundada por ar. Né? Ela tem um limite muito definido, né, como se tivesse circundada por ar. Isso, na verdade, era uma ectopia do coração. Já mostrei isso para vocês antes. É um coração que está externo. E vejam a tomografia, né? Existe um defeito na parede tóraco-abdominal e o coração tem essa localização externa. Aqui a gente vê nessas reconstruções, né, o coração lá fora, a aorta, inclusive, né, aqui o defeito no externo, tá, e o coração fazendo essa protrusão na parede torácica. O nome disso é ectopia cordis. Aqui, infelizmente, não tem a foto da paciente, mas a gente tem a foto das reconstruções tridimensionais da parede, né, mostrando esse coração do lado de fora. E aí, aproveitando para recordar, eu tinha mostrado isso aqui como uma curiosidade, essa radiografia de tórax que não tinha coração. Né? E aí, que diabo é isso? Será que é uma genesia de coração? Isso não existe. Né? E aí foi discutido se esse coração estava ectópico em algum outro lugar. Isso, na verdade, era uma pegadinha de um site que todo 1º de abril publica uma pegadinha desse tipo. E eles disseram que era uma ectopia cordis interna e não externa, como aquela que eu mostrei, e que, na verdade, o coração estava no abdômen. E fizeram essa montagem aqui com Photoshop, mostrando o coração no abdômen. Isso, na verdade, era uma coisa fake, mas chamou atenção para essa condição que existe, sim. Ectopia do coração, que, na maioria das vezes, tem outros defeitos associados, isso acaba sendo incompatível com a vida, em princípio. Né? Então, aqui a gente vê alguns casos, está vendo, reais, né, da ectopia do coração, defeito na parede e o coração externo. Tá? E essa doença, essa ectopia cardíaca, ela muito frequentemente está associada a essa síndrome, que é a chamada pentalogia de Cantrell, né? Onde a gente tem um defeito na parede torácica ou abdominal, malformação do externo, como eu mostrei, pode ter outras coisas associadas, pericárdio diafragmático, diafragma anterior com onfalocele, hérnia diafragmática, né? E a ectopia cardíaca tóraco-abdominal, que é o que está chamando a atenção.
Esses casos são muito graves, porque com muita frequência tem também anormalidades intracardíacas. Mas, como tudo tem as exceções, esse caso aqui foi um caso muito interessante, de uma menininha russa que sobreviveu, tá, com o coração fora do tórax. Ela tem, nessa fase aqui, tem 6 anos e meio, eu realmente não sei a evolução, isso aqui foi em 2015, mas olha a parede da menininha, né, e o coração externo, e ela fazendo determinadas atividades normais, com uma cara assim, muito feliz, né? Então, uma exceção à regra, essa menina ter sobrevivido tanto tempo. Infelizmente, eu procurei na literatura, procurei na internet, mas não consegui nenhuma informação mais atualizada. Aqui, esse caso é para mostrar para o Ciro, basicamente, um caso que eu achei muito curioso, porque a gente discute pneumomediastino por várias etiologias, né? E entrou traumático, relacionado à asma, coisa, e entrou muito na discussão recentemente por conta de Covid, né? Que a gente começou a ver pneumotórax, pneumomediastino em pacientes com Covid, muitas vezes relacionados à intubação, mas não necessariamente, né? E aqui um caso interessante, né? Uma mulher de 30 anos que fez esse pneumomediastino por um estrangulamento, né? Segundo o relato, era uma brincadeira entre irmãos, né? E eu fiquei na dúvida se era mesmo uma brincadeira, sabe? Se era uma coisa relacionada à herança, e brinquei com o Ciro, porque o Ciro também é lutador de jiu-jitsu, e eu fiquei na dúvida também se era um faixa branca, um faixa azul, que estava fazendo demonstração e não tinha noção da extensão do golpe, causou isso. Mas o fato é que uma causa inusitada de pneumomediastino, que era um estrangulamento. A gente vai ficar por aqui hoje, já são 8h25, e vou pedir a Milene para abrir os microfones, para a gente fazer as despedidas, pedir o pessoal também para aproveitar esses 5 minutos finais para escrever no chat, e semana que vem a gente discute a última parte de esôfago. Milene, por favor, pode abrir então os microfones, tá? Estão abertos. Então. Meu irmão. Alô? Edson. Ciro. Oi, gente, olha, eu que está... E o Edson saiu. Ficou tudo sem som, né, Ciro? O Edson saiu, eu acho. Foi dele. Sim, Eu acho que o Edson saiu, sim. Ele ainda está aqui, mas ele está congelado. Acho que a internet dele deve ter oscilado. Lucinha, um beijo. Um beijo para você também, um beijo para todo mundo, gente. Que maravilha essa aula de hoje, né? Que aula Meu espetacular. Deus do céu. Cara, quando a gente pensa que já viu tudo... Tem mais alguma coisa. Exatamente. Ele é o Mário Poppins, é o Edson Poppins. Ele vai tirando as coisas da bolsa lá. Sempre tem algo novo para apresentar, algo diferente. O Edson é inesgotável. É verdade. Exatamente. E maravilhoso. Também, maravilhoso. Maravilhoso, generoso, mestre. Faltam adjetivos. É verdade. Um beijo em todos, então. Bom dia para todo mundo. Um beijo. Um beijo bom. Boa semana aí para vocês. Um grande abraço. Até quarta que vem com muita alegria. Isso. Bom dia, resto de dia para todos. Bom dia a todos. Gente. Bom dia. Bom dia. Grande Miguel. Grande. Aprendemos o que é bambu, hein? Nossa Senhora. Tu já sabia, pô. Tu vem com essa, não. Tu nasceu depois da Xuxa, pô. Que isso. Pô, fiz cafifa com bambu, rapaz. Pô. Nós todos, né? É verdade. Grande abraço. Outro, Tchau. meu irmão. Prazer te ver. Tchau. Tchau. Prazer te ver também. Tchau. Oi, alô?
Oi, Edson. Estão me ouvindo, não? Agora estão, mas eu acho que muita gente já saiu. Desculpem, gente. Eu ouvi tudo que vocês falaram, mas eu apertei um botão errado aqui no microfone e eu mesmo tirei o meu som. Ah, entendi. Perdoe, mas acho que não atrapalhou nada. Não, parabéns mais uma vez. Excelente palestra, excelente aula, tá? Bom, pessoal. Obrigado por sua generosidade. Um abraço. Imagina. Maior prazer estar com vocês. Um abraço bem grande, então, para todo mundo. Semana que vem a gente está junto. Milene, está me ouvindo agora? Sim. Então tá. Um beijo para você, Milene. Obrigado e até semana que vem. Por nada, professor. Até semana que vem. Tchau. Tchau.